Senhor, nós estamos começando hoje mais um IECast ou IECcast. Como vocês sabem, né, a gente ainda está escolhendo o nosso nome. E antes de começar esse vídeo, eu já quero te pedir para que você siga no nosso Facebook, no nosso Instagram. Tem alguma dúvida sobre a nossa igreja? Nós temos um portal, o site da Congregacional. E também você está assistindo esse vídeo no YouTube. Então eu quero te pedir para que você siga esse canal, curta esse vídeo, compartilhe também e comente. Tem alguma coisa que você achou legal nesse vídeo? Comenta aqui pra gente conhecer um pouquinho mais de você. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante, muito importante com o presbítero Diego, que topou estar aqui conversando com a gente. Então, desde já quero te agradecer por ter aceitado a participação. E ele vai conversar com a gente sobre o Ministério de Louvor, a importância do Ministério de Louvor para as nossas igrejas. Então, eu quero te pedir, fique aqui, assista o vídeo todo. Bem, irmãos? Presbítero Diego, muito obrigado por ter aceito participar com a gente. Pode se apresentar para quem, acredito que todos que estão assistindo te conheçam, mas para quem não te conhece, fala um pouquinho mais de você. Então, pessoal, eu que agradeço o convite, tá, de estar aqui com vocês, conversando sobre o Ministério de Louvor, sobre a Igreja Congregacional. Sou criado na Igreja Congregacional, né, servi na Igreja do Monte Castelo, depois congreguei na Igreja do Conforto, fazendo estágio ali do CTMIT. Fiquei ali 7 anos, ali fui diácono, fui presbítero. O pastor José teve essa coragem, né, de me indicar. Aí fui dirigir uma congregação e depois tive um tempo em que eu fui servir na Igreja do Retiro. E lá também eu estou por cerca de 7 anos, 8 anos lá na Igreja do Retiro. Já dirigi 2 vezes a mesma congregação, estou pela 2ª vez na mesma congregação. E esses são os trabalhos locais, né? Sim. Às vezes as pessoas me conhecem mais pelo trabalho do campo, REMAC, SEMAC, enfim. Mas a gente também tem um trabalho na igreja local, da igreja congregacional aí, bastante tempo. Você nasceu e foi criado na Congregacional. Sempre participou de Ministério de Louvor? Ou porque tem gente que sempre gostou, foi uma coisa que aconteceu inesperadamente, você quis? Como é que foi isso? Olha, o Ministério de Louvor entrou na minha vida de uma forma sem muita pretensão, porque eu cantava, mas era assim, tinha um irmão lá na congregação do Monte Castelo, o irmão Luiz Pascoal. Ele tocava violão e ele falou assim, irmão, canta um hino tal, aí era sempre aqueles corinhos conhecidos, né? Pega o hino tal e canta pra gente aí pra eu poder tocar e tal. Não tinha muita gente pra cantar. Não, era eu e ele. Ah, entendi. Aí ele tocava o violão e eu cantava, né? Eu navegarei. Uma coisa bem básica, né? Bem básica, aqueles corinhos. E em 2006, o presbítero Rogério estava dirigindo a congregação do Monte Castelo. E ele estava aquela novidade de Ministério de Louvor, equipe de louvor, e ele decidiu criar um Ministério de Louvor lá. Todos novos, aprendendo ainda. E ele falou assim, fez a reunião e tal, e falou assim, eu quero fazer o Ministério de Louvor, mas eu quero que o Diego seja o responsável. Eu tinha 19 anos, estava no quartel, só estava vindo na igreja no domingo, mas ele queria que fosse eu. Você. E aí eu comecei a trabalhar no Ministério de Louvor assim, no Monte Castelo, uma equipe toda nova, novidade para mim também, e estando na igreja só domingo, porque eu estava servindo no quartel ali em Resende. E ali a gente começou a experimentar. Eu tinha muito assim, acompanhava muito também Diante do Trono, estava naquela época, né? Louvor Adoração, aqueles DVDs de 2001, 2002, por aí, né? Essa época mais ou menos. Aqueles CDs que a gente ficou famoso foi gravado nessa época. 2001, 2002. Esse ano é 2006. Mas você se espelhava nesses ministérios já, né? Fechava o quarto, colocava lá, Ana Paula chorando lá. E a gente chorava junto. Mas é onde eu tinha minhas experiências com Deus, dentro da minha casa, né? Com o louvor. Então aquilo me deu uma experiência de que o louvor poderia ser além só da música, né? Foi a primeira experiência que eu tive com o louvor, foi nesses CDs aí. Então, quando eu ia cantar na igreja, eu também pensava dessa forma. Era um corinho simples, mas era algo que não era só a música, tinha algo além, tinha um espiritual envolvido ali. Não era só cantar para preencher uma oportunidade, né? Não. Porque eu acho que tem muita gente que olha o Ministério de Louvor como um grupo que quer cantar todo domingo. Né? Assim, eles querem. E não é isso. O Ministério de Louvor é um grupo, um ministério, agora a gente reconhece como ministério separado
para levar a igreja à adoração. Sim. Se a igreja prestar atenção nisso, vai entender que são os escolhidos, né, para levar a adoração para o culto. Sim. E até eu faço uma distinção de equipe de louvor e ministério de louvor. Então tá? fala a diferença pra gente aí. Porque no início a gente falava muito equipe de louvor, equipe de louvor. Aí teve uma época que ficou dividido e o que acontece? Para mim, a equipe de louvor é assim, a gente precisa cantar um hino aqui, vem cá, sabe cantar, Gabriel canta aqui, vamos tal, e a gente monta uma equipe e vai cantar. Agora, quando você fala ministério de louvor, você usa a palavra ministério, ela na Bíblia, ela tem um peso e ela significa serviço. Então, a visão ministerial do ministério de louvor, ela envolve essa questão espiritual, né, de você estar prestando um serviço a Deus, que envolve não só o fazer música, mas algo espiritual está envolvido naquilo ali, e é um serviço prestado à igreja. Então não é uma equipe que vai se apresentar, não é uma oportunidade para o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor está ali para servir a igreja. A igreja precisa de adorar a Deus através da música. Nem todo mundo sabe fazer música. Sim. Quem sabe se prepara para isso, para ajudar a igreja, a servir a igreja no momento que ela precisa adorar a Deus. Então, a minha visão de Ministério de Louvor é serviço. Tem que estar ali para servir a igreja. Né? Só voltando no Monte Castelo lá. Pode continuar. Então foi criado aquele grupo de louvor. Então com esse entendimento que eu estava tendo ali com as minhas experiências, a gente começou a ter momentos diferentes no culto. O momento do Ministério de Louvor, que era novidade, para uma congregação principalmente, e Deus começou a se manifestar. Nós tivemos uma senhora, vizinha lá da congregação, e ela pediu a oportunidade uma vez para dar um testemunho. E ela disse que estava com um caroço na barriga dela, na lateral, e que ela ia ter que fazer um exame, que pelo exame ela já ficou assustada, né? Imaginou que pudesse ser uma coisa grave. Uma coisa grave. E ela fez uma oração na casa dela. E ela falou assim, quando aqueles meninos estiverem cantando lá na igreja, eu vou procurar esse caroço. E ela orou, e eu não quero encontrar. Ela contando o testemunho que fez essa oração em casa. E quando ela chegou na igreja, no meio do louvor, ela procurou o caroço e não achou o caroço. Voltou no médico e não tinha mais aquele caroço. Ela foi curada. Poderia ser um câncer, né? Poderia ser, né, uma coisa grave e foi curada. Então ela deu esse testemunho, aquilo encorajou bastante a gente ali na congregação de continuar nessa visão. Né? E foi um trabalho de 1 ano e meio, mais ou menos. Quando eu fui para o Conforto, fui fazer estágio pelo CETEMIT, acabou que a Igreja do Conforto já tinha um perfil mais de louvor e adoração, oferta e palavra. Né? Sempre foi mais assim, né? Era mais assim. Então, ali a gente tinha cada semana era um ministro de louvor. Então, uma vez por mês, eu era responsável por ministrar o louvor. Eram 5 hinos, né? E a gente escolhia os 5 e ministrava 1 hora, quase 40 minutos, 1 hora, com ministração. Então, aquilo ali também foi uma escola para mim. Eu já vinha com essa visão e ali eu consegui colocar em prática, né, essa questão de ministração. Também foi uma escola para mim. Então, aí nesse período... E o ministrar, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só ir lá na frente cantar, e não é. Rapidinho vou falar sobre mim. Quando eu tinha 12 anos, foi uma época que lá na Igreja do Açude saiu muita gente. Hoje eu não sei dizer o porquê. E justamente foram as pessoas do Ministério de Louvor. E aí uma pessoa, assim, eu canto, né? Igual todo mundo, né? Nada, nossa, ela canta, né? Nada muito além. O negócio é falar mesmo. Aí uma pessoa falou assim, Kézia, assim como você ajudar no Ministério de Louvor? Aí o meu pai, que sempre falou tem que fazer tudo na igreja, ela pode ajudar sim. E aí eu falei assim, mas eu sei acompanhar aqui, né? Hoje eu tenho algumas noções. E falou assim, não, mas a gente precisa de alguém que comece a falar sobre o que a gente vai cantar. E aí eu tava contando, esses dias teve um culto de louvor lá na igreja, o culto do Ministério de Louvor, que a nossa líder lá, a Melissa, ela tem feito cultos do Ministério de Louvor. Ela me deu oportunidade e eu contei esse testemunho. Eu falei, gente, vocês sabem, eu gosto de pregar, eu gosto de falar. Mas eu aprendi a pregar
ministrando no domingo. Então, se ia cantar um hino sobre a Arca da Aliança, eu tinha que estudar em casa o que era a Arca da Aliança para introduzir para a igreja. E aí, no outro dia, eu ia falar sobre a cura de Lázaro. Então, eu tinha que estudar quem foi Lázaro e fui, através da ministração, eu fui aprendendo a pregar. Porque não é só cantar. E você pode falar um pouco mais sobre isso, de ministrar, que é diferente, né? É assim. E você, deixa eu te falar uma coisa. Eu tava no dia que você cantou com a sua irmã no Remac, que vocês eram crianças. Eu estava lá. A gente se humilha, né? A gente se humilha. Pastor Júnior, o meu pai, se você sentar com ele tem pra ele que eu e a minha irmã, a gente abriu mão do chamado que Deus tinha na nossa vida. Porque pra ele, a gente ia ser a próxima dupla aí do Brasil. Ele fala, vocês cantavam a glória. Eu falei, pai, mas a gente não canta. Ele queria que a gente cantasse mesmo assim. Mas a ministração, ela é algo que foi sendo inserida e foi acontecendo. Eu vi até pessoas que no início criticavam isso. Ah não, louvor é para chegar e cantar. Exatamente, tinha muito isso. Mas eu vejo que hoje essas pessoas fazem isso. Não tem como hoje você chegar para cantar na igreja e não falar nada. Fica um vazio, a igreja até sente esse vazio hoje em dia. Teve um período também que a gente erra, né? A primeira vez que eu fui ministrar no centro de convenções, eu lembro que eu queria contar a história da música. E eu peguei um tempo, mas eu falei muito, falei demais. E ministração também não é para falar demais. E é um desafio, pelo que você falou, você tem que explicar que é da aliança, mas você tem que ser objetivo também. Sim. Né? Porque as pessoas estão esperando um louvor, um momento de louvor, de adorar a Deus. Se você entra com uma mensagem muito grande, falar muita coisa, a igreja se dispersa e você tem que falar pelo menos o mínimo possível para entender o que está sendo dito ali. Você vai explicar a Arca da Aliança assim como, né? Rápido. Você tem que ter uma base. Então a ministração, você tem que ter um poder de coesão daquilo que você tem que entregar e tem que estar ligado também com o Espírito, porque às vezes você pode preparar alguma coisa para falar, mas na hora Deus vai te direcionar para outra. Você tem que ter a ligação. Eu costumo dizer o seguinte, que quando Jesus estava na Terra, ele era o líder da igreja, gerando a igreja ali, né? Ele pregava, ele ensinava, ele fazia milagres, expulsava demônios. Quando Jesus foi aos céus, assunto aos céus, ele disse, eu vou enviar outro Consolador. Esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele assumiu o lugar de Jesus na liderança da igreja. Então, nós que estamos na frente de qualquer atividade na igreja, os pastores, os presbíteros, ministros de louvor, líderes de ministérios, precisam ter essa ligação com o líder da igreja. Né? Então, a minha visão de ministrar louvor é essa. Você vai ministrar louvor, você precisa ter a sua ligação com o líder da igreja, que é o Espírito Santo. Não passando por cima da liderança do pastor, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas a gente tem que ter essa ligação. Tem que, se te derem tempo, já me deram tempo, olha, vocês têm 10 minutos para ministrar o louvor. Então você tinha que resolver tudo em 10 minutos. Em 10 minutos. Né? Se passar um pouquinho, né, fica naquela situação. E às vezes se você falar assim, não, mas o que Deus me deu, 10 minutos não dá, e eu quiser desobedecer, você acaba quebrando o princípio e aquilo que você achava que poderia fluir e ser entregue não vai ser. Porque você quebrou um princípio bíblico de desobediência. Então, ministração eu vejo como algo, ministério mesmo. Não é ministério de louvor porque todo mundo fala ministério, mas é porque realmente tem um peso nessa palavra. Né? E eu acho que tem que ter ministração. Cantando solo, cantando até mesmo os ministérios, né? Os departamentos, antigamente departamento, quando vai cantar. Eu acho interessante um jovem pega o microfone enquanto os outros estão vindo e dá uma palavra ali e chama a igreja para louvar legal. junto. Quem está escutando em casa, Sim. Porque a gente não tem muito isso, só quando vai visitar uma outra igreja, né? É interessante, faz Sim, sentido. É muito bom isso. A CHC, a MHC, as mulheres, né? Você chamar a igreja, porque a gente quebra um pouco a questão da apresentação. O grupo tal vai se apresentar, o grupo tal vai se apresentar e depois, agora é o momento mais importante, que é a da palavra. Mas, né, o momento do louvor também é importante. A palavra, ela também está ali no louvor. A gente canta a palavra, né, e o Espírito Santo ele pode manifestar o seu poder no meio da palavra. No meio do louvor, aliás, da palavra também, mas no meio do louvor. Aquele mover que a gente espera para o final do culto, ele pode acontecer na hora do louvor.
na primeira parte, na devocional. E aí chega na pregação, a igreja está quebrantada. Ela já teve o Espírito Santo, já se manifestou ali, e a palavra já vai direto. E o que eu gosto da parte do louvor é porque ela é, não sei se você vai entender, parece que ela é acessível a todos. Porque quando quem está falando a palavra, o certo é a gente ficar em silêncio, escutando para aprender. Agora o louvor não, você pode deixar manifestar algo em você, né? Você pode ter a liberdade, exatamente, ter a liberdade de levantar a mão, de chorar, de falar, de cantar junto, diferente da hora da palavra. A hora da palavra, quem está falando vai estar falando, você não pode falar junto com ele. Agora, se você está cantando, eu posso cantar junto com você, é um momento de comunhão. Por isso que eu digo que é serviço, né? A igreja precisa adorar. Vamos imaginar aí que a gente fez um evangelismo, 100 pessoas aceitaram Jesus, não tem nenhuma igreja ali. E a gente vai criar um momento de adoração, certo? Junta essas 100 pessoas ali. E aí, como que nós vamos fazer esse culto? Do zero, do nada, né? Mas aí eu sei que você canta, eu sei que o outro ali toca o violão. Aqui, toca para mim, canta para mim. Gente, nós vamos adorar a Deus, eles vão nos ajudar. Então, percebe que você vai criando, se você criar do zero, você vai precisar de ter pessoas ali. Sim. Então, essas pessoas não estão ali porque elas são melhores do que as outras, mas estão ali para servir a todos, para que todos possam cantar, participar junto desse momento aí. E como ser constante? Porque o Ministério de Louvor não são todas as igrejas que têm uma escala, que conseguem fazer um rodízio, né, de pessoas. Então, numa grande maioria, as pessoas estão em todos os cultos cantando e tem que dar o seu melhor. E tem dia que bate um cansaço. Como ser constante para estar exercendo? Porque parece que é fácil, mas não é. Domingo passado a gente foi na congregação do Açude 4 e um irmão que teve a oportunidade, ele falou isso. Às vezes o pastor da igreja ele não fala todos os domingos, mas o Ministério de Louvor tem que estar ali todos os domingos. Como que é ser constante? Assim, eu tô pedindo, né, pessoal, uma dica pro Diego, porque ele é ministro de louvor há muitos anos. Para nós que estamos começando, que estamos no meio do caminho também, como ser constante, continuar com aquela mesma coisa? Eu estou indo servir mais uma vez. Como fazer isso? Olha, tem momentos que a gente pensa em parar. Isso aí é uma coisa que vem. Mas a questão é, nesse momento que você pensa em parar, você desanima, é a decisão que você toma. Para ou não para, né? E, inclusive, na minha vida eu tive momentos de desistir, de parar. Uma curiosidade, teve um dia, lá no começo, que eu saí no meio do culto no centro de convenções e fui embora. Não quero mais. Tá? E assim, nesses momentos, quem não me deixou desistir foi minha esposa. Minha esposa sempre nos momentos que eu passava, vou entregar, vou desistir e tal, ela estava ali, não, vamos chamar de Deus, vamos orar, vamos tal. Então ela me ajudou muito a não desistir, a minha esposa. Mas o que acontece? O Ministério de Louvor, a gente precisa entender como compromisso. Às vezes a gente pensa, mas a pessoa canta muito, tem que estar ali. Toca muito, tem que estar ali. Tem, lógico que tem. Mas se não tem compromisso, o que está aprendendo a tocar para mim tem mais valor do que o que toca muito e não tem compromisso. Porque ele ocupa uma posição, você fica contando, mas aí se surge qualquer agenda mais importante, ele vai. E menospreza, né? Muitas vezes quem toca muito, canta muito, menospreza ali o pequenininho, né? Exato. Então, quem tem, não assim, só para ficar claro, não estou criticando quem tem agenda. Não. Eu entendo, nós temos pessoas, inclusive, que têm, mas aí essas pessoas que têm agenda, que nem sempre podem estar, a gente tem um outro que acompanha. E quando chega alguém novo, esse que sai para ministrar, ele tem paciência de esperar ele chegar naquele nível, de aprender, de desenvolver. Nós temos pessoas, por exemplo, o Jonatas Bastos aí, um amigão aí que acompanha a gente já tem quase 10 anos que ele está junto com a gente lá. Ele tem as agendas dele, né? Ele tem o trabalho dele. E quando ele não está, tem um outro. Quantos que já passou por ele, que ele orientou, que ele treinou, que ele recebeu, mesmo ele tendo... ele é muito bom de música, né? O Jonathan, ele domina, né? Ele domina o teclado, ele domina a guitarra, né? Ele começou na bateria. Então ele tem uma visão de música muito grande. Uma vez eu fiz um comentário, né?
Eu falei assim, poxa, que legal, né? É claro, né? Ele toca com os pés. Aí a pessoa falou comigo, não, tem um monte de gente que toca com o pé. Ele tá fazendo esse sucesso porque ele é bom, ele entende de música, ele é um músico muito bom, né? Sim. É bom falar isso sobre o Jonathan, porque ele não é só alguém que toca com o pé, então por isso que ele tá tendo essa evidência. Não, porque ele é bom. Sim. E ele é um grande professor, ele tem prazer em ensinar, eu vejo isso nele. Sim. E tem a paciência de receber os novos. Porque quando a gente se acha muito bom e não tem paciência de treinar os novos, um dia isso vai acabar. Porque aí os bons vão se cansar ou vão se ocupar com outras coisas que acham que para eles aquilo é mais interessante que às vezes uma congregação local. Infelizmente tem isso. E aí os novos que a gente desprezou não tiveram a oportunidade de desenvolver e a gente fica naquele vazio de não ter quem atender no momento ou no outro. Então tem que ter um equilíbrio. Os bons, os novos, tem que se conversar, a gente tem que receber quem está chegando, dar oportunidades. Né? Se o presbítero Rogério não tivesse dado oportunidade lá atrás para mim e para os outros... Vocês não teriam formado. Não teria desenvolvido, não teria servido a igreja esse tempo todo aí. Então a gente tem que ter essa abertura. Tá? Então a constância, ela depende muito do prazer que eu tenho em fazer aquilo ali. Quando eu perco o prazer de fazer, a alegria de estar, de servir, começa a vislumbrar outras coisas, aquilo vai se desprendendo. Só que a questão maior é o seguinte, não é a pessoa. Né? A pessoa tem que estar aqui, não, é a posição. Então eu tenho a posição de guitarrista. Eu tenho que ter alguém naquela posição todos os cultos. Não a pessoa do Diego, da Kézia, naquele instrumento ali. Mas alguém tem que estar naquele lugar ali. Se eu não posso, quem vai estar? Uma preocupação que a gente precisa ter quanto Ministério de Louvor se eu, como tecladista, eu como vocal, como ministro, não vou poder ir no culto no domingo, o que é o casamento do meu irmão, porque tem ocasiões assim. Sim. Eu não vou poder ir, não é simplesmente não vou. Não vou ao domingo porque é casamento do meu irmão. Não é isso. Eu preciso entender, poxa, eu toco guitarra e se eu não for, ninguém vai. Será que não tem um guitarrista de uma outra congregação, de uma outra igreja, que às vezes lá tem vários, ele pode vir ajudar? Kézia, tem um irmão que toca guitarra que ele pode apoiar a gente na minha ausência. Eu posso convidar? Então, eu penso que a gente que está ocupando uma posição ali precisa ter essa preocupação. Eu tive que desenvolver isso de uma forma praticamente obrigatória, porque eu faço turno. Eu faço turno há 15 anos. Então, tudo que eu fiz no MAC, no Louvor, foi fazendo turno. Não é possível. É possível. E eu tive que... Seu pai também, né? Sim. Foi pastor esse tempo todo fazendo turno, aposentou há pouco tempo agora. Então, sim, a gente... Mas qual é a visão? A visão de que não sou eu, não depende de mim para aquilo acontecer. A visão é de que se eu não estou, alguém precisa me substituir. Quem vai me substituir? Mas não tem ninguém que vai saber fazer o que eu... Então eu tenho que ensinar a fazer o que eu faço para ele fazer e tá. Então, e nisso acabou que a gente desenvolveu muitas pessoas que ministraram, que assumem. E hoje, por exemplo, esse ano eu não estou nem cantando. Esse ano eu tirei um ano para poder ficar de fora, orientando e deixando eles fazerem do jeito deles, as duas equipes que a gente tem hoje. É bom falar sobre isso. Quando que o Diego sai da igreja local, o presbítero Diego, e vai pro campo, né? Que hoje a gente entende que não é campo mais, mas eu lembro disso, eu na minha cabeça eu sempre lembro de você cantando. Você, desculpa, né? Mas não, a gente quase não é verdade. Eu lembro de você já cantando ali lá no campo, ali no louvor geral da IEC. Quando que o Diego sai disso e vai para esse ministério geral? Então, eu já participava do MAC desde 2007, no Data Show. Eu era do marketing, inclusive, né? Sabe, né? E aí o marketing era Data Show e as fotos que tirava e postava no Orkut primeiro, depois no Facebook. O Flávio Galvão, que era responsável, irmão da missionária Glaucia. Lembra disso? Lembrei dele. Aí ele começou a pedir para eu ajudar no Data Show e eu fui ficando e ele foi fazendo outras coisas e me deixou definitivo no Data Show. E assim a gente foi trabalhando. Fiquei 5 anos nesse serviço. Aí veio o Davi Fidelis, o Daniel Passos, né?
E aí depois eu acabei saindo do marketing. E aí, o que aconteceu? Teve um remake, e antes de começar o remake, estava lá um tecladista da congregação e ele estava ligando o teclado, testando o teclado. E aí ele falou assim, ó, canta aqui Poderoso Deus. Já era da congregação, onde a gente já estava fazendo aquele trabalho lá no Ministério de Louvor. Ele falou, canta Poderoso Deus, que só para me testar o som, o teclado, para antes de começar o remake. Aí eu cantei lá, Poderoso Deus, e ele tocou, amém. Isso mais de uma hora antes de começar o culto. Aí eu me lembro de estar no refeitório, e aí está aquela situação, o pessoal do louvor não vai vir, como é que nós vamos fazer? E a Joelma falou para o pastor Ageu, chama aquele menino que estava cantando Poderoso Deus, o missionário Joel. Aí juntou, mas aí foi assim, foi 2011 isso, aí juntou, tem até uma foto que está eu, a Joelma, a Thalita, o Fabinho, o pastor Fábio, né? Que eu conheço como Fabinho, lá do Santo Agostinho. Ah, o pastor Fábio. Pastor Fábio. E a gente estava cantando ali no improviso. Tá? Aí nos próximos cultos daquele remake, eu chamei um pessoal do Água Limpa que estava lá, alguns faziam parte do Missão Resgate. Resgate, E a gente acabou juntando e a gente foi cantando no improviso. Músicas que estavam conhecidas na época, a gente chegava... Não tinha esse Ministério de Louvor que hoje participa de todos do remake, por exemplo, igual teve no nosso remake, não tinha uma equipe que ia. Então, até então, vamos voltar um pouquinho. Lá, eu conversando com pessoas mais antigas da igreja, lá para o final da década de 90, a missionária Gláucia chamava algumas pessoas para cantar alguns hinos conhecidos na época. Não tinha Ministério de Louvor. E aí veio o Acassinho, que é o filho do pastor Acácio. Ele organizou isso e fez um Ministério de Louvor. No ano 2000, em 2001. Em 2001 eu já fui no EMAC, chamava EMAC. E aí eu fui, participei, eu lembro que a música daquele ano foi Rompendo em Fé. E o Acassinho era animado, gostava de pedir o pessoal para fazer gestos e tal, aquela coisa toda. Depois veio o Elianai, Saiu o Acácio e veio o Elianai. A gente teve esse período do Elianai, onde foi desenvolvido bastante a técnica vocal, os corais e tal. Foi um período muito que eu admirava, Eu via, eu esperava o momento do louvor. Eu adolescente ali, porque eu admirava aquele trabalho vocal, aquela coisa linda que era feita ali. Depois, nesse período de 2011, foi onde começou a ter esse improviso, mas esse improviso foi no remake. Específico do remake. O Elianai continuou trabalhando nos congressos, nas atividades. Tá? No ano de 2012, foi o ano seguinte, aconteceu novamente. De me chamarem e falar assim, olha, junta aquele pessoal de novo e vamos louvar o Senhor. Porque eu já lembro de vocês cantando eu vou no remake desde 2011, mas 2011 eu não lembro, 2012 eu já lembro de vocês lá na frente cantando. Isso, mas aí já ainda foi no improviso, foi sem ensaio também. E ali a gente fez o remake 2012. Naquele ano, olha que interessante, naquele ano eu saí da Igreja do Conforto e fui dirigir uma congregação lá em Vargem Alegre, que tinha 8 pessoas, mas nem 4 eram membros, e os outros 4 congregavam, mas não era... A congregação ia fechar e eu fui para lá, a congregação não fechou, está aberta até hoje, graças a Deus lá. Mas naquele período eu estava ministrando louvor uma vez por domingo na Igreja do Conforto, um domingo por mês. Uma congregação já com 100 membros, animada, aquela coisa toda, instrumentista, tudo montado. E eu fui para uma congregação onde não tinha nada. E aí nós até pagamos aula para um rapaz, aliás, tinha o esposo da Rebeca. O esposo da Rebeca é o Gabriel. O irmão da Rebeca, o Lucas Sandy, a família da Rebeca é de lá e tal. Mas o Lucas, ele me ajudou um tempo lá, ia comigo para tocar violão e tal. E nós pagamos aula para um jovem de lá, um adolescente na época, aprender violão. E ele aprendeu. E aí ficou ele no violão e eu cantando. E aí eu cantava 3 hinos, a Gislene pregava. Ou eu pregava, cantava, ela dirigia devocional. E assim a gente fazia ali. Mas só que naquele período, Deus trabalhou comigo também o seguinte.
a ministração do louvor. O louvor é para mim ou é para as pessoas? Né? Então ali, a congregação vazia e eu ministrava o louvor do jeito que eu ministrava no centro de convenções. Aqui no centro de convenções não, porque eu não tinha ministrado no centro de convenções ainda. Mas igual na igreja do Conforto. Na igreja do Conforto e igual no Remac também, que eu já tinha participado 2 vezes. Né? Então a gente tem experiências disso ali, espirituais. Né? A Gislene que lembra muito bem dessas questões aí. Nessa parte do louvor numa congregação com pouca gente. Nesse mesmo período, foi o período que eu participei do segundo Remac, né, de forma improvisada, 2012, e naquele ano, o pastor Ageu, o presbítero Ronaldo, me chamou numa sala lá no Retiro, eu sem saber o quê, por quê, e quando chegou lá eles falaram, nós já conversamos com o pastor Moura e você vai assumir o Ministério de Louvor. Nossa, Deus. Terra bambiou. Bambiou. Por quê? Eu sempre admirei eles, né? E eu nunca tive aquela técnica toda, eu não me considero um grande cantor, eu não tenho essa voz, entendeu? Que os meninos têm, igual o Nicolas, olha a voz do Nicolas, do Eric, entendeu? Desses meninos aí, eu não tenho essa voz, eu sei cantar, é o básico ali. Mas eu também entendo. Tamo junto, então. Eu tô aí. O Johnny, olha o Johnny, pelo amor de Deus, entendeu? A gente olhava o Johnny assim e falava, meu Deus. Nossa, né? Quando que eu vou fazer isso? Por que esse menino não tá cantando pro Brasil inteiro aí e tal? O Lenai. Então, eu via esse pessoal e me sentia pequeno demais. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que o meu chamado ali era pela ministração. Era nessa área da ministração. Esse era o foco ali. E aceitei aquele desafio e tal, e nós fizemos já o primeiro SEMAC. Em 2014, aí teve 2013, os primeiros 2 anos não foram muito fáceis. Foi onde eu falei que eu fui embora no meio do culto. Né? Teve um momento também que eu cheguei para o pastor Ageu e falei para ele que ele podia pôr outra pessoa. Tinha quase 2 anos já que eu estava responsável mesmo. Mas só pelo MAC, né? Só pelas coisas do MAC? Isso. Então, aí o Ministério de Louvor ficou funcionando assim. A partir daquele momento, o MAC passou a ter o seu Ministério de Louvor e os adultos o seu Ministério de Louvor. Até então, o Ministério de Louvor atendia o REMAC e o EMAC. EMAC, que teve um ano que foi SEMAC, né? Teve. Olha como é que a gente teve visão, né? Lá atrás, a gente já teve essa visão. SEMAC, eu lembro que um ano foi SEMAC. Né? E foi SEMAC. Então, mas a gente só atendia no centro de convenções e no retiro espiritual. Os MAC de adoração, esses trabalhos locais, geralmente não tinha. O atendimento do Ministério de Louvor ali, como é hoje, assim. Então, a gente passou 2012 e 2013, foi meio turbulento, né? Normal. Início, maturidade, todo mundo, a maioria era jovem, novo, tal, aquela coisa toda. E quando chegou no final de 2013, foi decisivo. Uma conversa que eu tive com o pastor Ageu, foi decisivo. Ele comprou a briga, né? E a gente conseguiu resolver bastante coisa ali com relação ao Ministério de Louvor. Quando chegou em 2014, foi o primeiro ano que a gente conseguiu ensaiar e levar para o REMAC um Ministério de Louvor pronto, ensaiado e preparado para cantar ali. Eu lembro que a gente começou a cantar Vai Brilhar. Eu lembro. Quando a gente começou a cantar Vai Brilhar no início do culto, eu lembro do olhar das pessoas. Meu Deus. Nossa, que diferente, tal, né? Porque ali meio que mudou um pouco. Porque a gente estava vindo de 2 anos de improviso, ou seja, não vai ter aquela divisão de vozes, aquela coisa toda preparada, né? E aí, de repente, de um ano para o outro, você chega com tudo ensaiado, preparado, né? Divisão de vozes, já começa já com o vocal fazendo divisão de vozes, não vai brilhar e tal. Começou e não vai acabar, aquela coisa toda. Né? Então ali, 2014 foi o outro divisor de águas. E até então, o Ministério de Louvor ainda era adultos e jovens, né? Cada um seguindo seus trabalhos, né? E assim veio até o pastor Luciano, o reverendo, assumir a liderança da Igreja Congregacional, a presidência da Igreja Congregacional, onde ele fez um outro desafio, um outro ajuste aí no Ministério do Louvor. Então aí a gente pode ver que a sua constância teve um resultado,
Porque hoje, então, você é responsável pelo louvor geral, né? Sim. Então, esse foi o desafio do pastor Luciano. É sua. Né, de a gente ser um só, juntar, e aí nós conversamos com algumas pessoas, tentamos inserir o máximo de pessoas possível, mas só que no primeiro ano a gente teve um desafio muito grande, porque aumentou as atividades também. Porque vocês começaram a sair tudo, né? O reverendo gosta também de uma atividade. Né, Como é que ele fala? Um hino quente, um hino quente. Então, mas a gente gostou, né, do desafio, mas chegou do meio do ano para frente, foi ficando difícil. Porque aí tem as festas locais, tem as outras atividades, e a gente começou a ter problemas que a gente já não estava tendo há muito tempo. De chegar num dia, às vezes, não ter um instrumento que era principal, ali, que era importante. Às vezes o solo da música não chegava, não ia, não podia ir. E a gente começou a passar um momento de aperto ali, né, com relação a essa demanda toda que surgiu. Foi 2019, agora eu confundi. Foi perto da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Um ano antes da pandemia. Um ano antes. Então 2019, né? Porque foi 2020, né? Que ela deu o boom, né? Isso. E aí veio a pandemia. Na pandemia a gente ainda atendeu algumas lives. Eu lembro, teve uma ceia, né? Que acho que vocês participaram. Teve uma ceia. Eu lembro, uma ceia geral, né? Geral, nossa, que coisa, hein? Aí teve também lá em Barra do Piraí, o pessoal do MAC mesmo, o pessoal do Louvor foi para lá para fazer a live. Então naquele ano a gente entendeu dessa forma. 2021, eu estou confundindo os anos aí por causa da pandemia. Acho que foi 2021 que nós passamos essa dificuldade de ter muitas atividades, começou a voltar a ter, né? Isso, começou a ter MAC, adoração, ter muitos eventos das mulheres também, Isso. né? Aí a gente tinha que entender as mulheres, os homens, o MAC e batismos que a gente não atendia. Isso mesmo, né? Que vocês começaram a estar nos batismos. E eventos da igreja mesmo, né? Então a gente começou a ter esses desafios aí. Aí em 2022, qual foi o projeto? Olha, um só não vai dar, que é a ideia do reverendo, era ter um só, uma identidade e tal, mas só que a gente tem uma característica que já é desde lá da primeira formação, de não ser um grupo de uma igreja só. A gente tem integrantes de várias igrejas. Sim. Então você tem ali gente de Barra Mansa, de Volta Redonda, nós temos gente de Coatis participando, a Juliana, né? Então nós temos pessoas de outras cidades que se reúnem, vários bairros, que se reúnem para ensaiar para aquele propósito. Então começou a ficar muito difícil a gente conseguir manter um grupo só. E aí a gente teve a ideia de formar 3 ministérios de louvor. Foi cortar na carne. Por quê? A gente tinha uma equipe consolidada. Já tudo ensaiadinho, né? Tudo ensaiado, e o pessoal já se conhecia. E assim, já era... O pessoal você olha para a pessoa, você já sabe. Sim. Né? Aquela coisa, às vezes um ensaio a gente já pegava a música. E depois era só incrementar e fazer aqueles incrementos que a gente gosta de fazer. O John é mestre nisso, né? A música tá linda, não, mas tem que ficar com um negócio aqui que você vai além. Né? Então aí, o primeiro ensaio a gente já conseguia, porque um olhava para o outro, já via, já sentia, já fluía muito bem. E essa equipe já estava junto há algum tempo e a gente teve que cortar na cara. Aí nós pegamos essa equipe e dividimos ela em 3. Pegamos os integrantes dessa equipe, colocamos dividimos para as 3 equipes. Né? Não ter uma equipe zero do zero, mas ter sempre alguém ali que vai influenciar essas outras que estão chegando, com a visão, com a forma de trabalhar, com o entendimento que a gente tem. Então a gente dividiu em 3, uma equipe que estava funcionando muito bem, e uma equipe foi atender o MHC e os batismos, né? E os eventos da igreja. O MHC estava começando, ainda eram poucas atividades. A outra equipe foi atender as mulheres e as atividades das mulheres. E uma equipe ficou atendendo o MAC, que tem muitas atividades, né? Essas 3 equipes. Só que a gente teve dificuldade de manter 2. Atendemos tudo, só que trocando de gente cada evento. É verdade. A gente não conseguiu consolidar uma equipe. E quando foi esse ano, a gente decidiu no final do ano em juntar essas 2 equipes que estavam com dificuldade. A das mulheres é um pessoal mais antigo, um pessoal mais maduro, já
adulto, então desenvolveu rapidinho. E a Beth também tem uma liderança muito boa. O Gabriel ali também. O Gabriel está comigo desde a primeira formação, do primeiro dia. Então eles tocaram ali e consolidou a equipe e foi embora, desde o ano passado. As outras duas, a gente teve essa dificuldade de pessoas. Juntamos. Quando chegou no Remac, Deus juntou, consolidou tanto eles com amizade, com entrosamento e tal, essa equipe, essas duas equipes. E quando eu cheguei do Remac, aí eu fui trabalhar e tal, quando eu fui ver o WhatsApp, não tinha nem 10 horas sem olhar o WhatsApp, tinha menos tempo. Tinha mais de 1.500 mensagens no grupo. Nunca tinha acontecido isso. No grupo de WhatsApp dessa equipe que se juntou. E eles, fui ver a figurinha, conversando, interagindo, querendo manter aquele contato. Porque lá Deus acabou consolidando essa união deles. Né, e graças a Deus hoje a gente está com duas equipes, mas as duas bem consolidadas, animadas e com vontade de participar. E por que você teve essa vontade de, esse ano, 2023, ficar de fora, só assistindo? Para falar a verdade ou para falar bonito? Não, verdade, é pra gente saber. Então, vamos lá. Até dezembro do ano passado, eu estava me sentindo assim que já tinha dado o meu tempo. Eu estava com isso na minha cabeça. Deu, tem que deixar os outros fazerem, né? E eu fiquei com isso aí na minha mente. E eu achava que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, inclusive no MAC. Eu estava com essa impressão. Eu estou mais atrapalhando do que ajudando. E aí eu comecei a orar de dezembro para cá. Compartilhei isso com a congregação. Comecei a orar colocando diante do Senhor. Olha, Senhor, eu não quero cargo só porque ele está aqui há tanto tempo, tem que dar um cargo para ele. Não quero cargo. Se o Senhor quiser que eu fique em alguma posição, eu vou ficar. Mas se isso é só uma questão porque eu já estou ali ou qualquer outro motivo, eu não quero. Quero que o Senhor tire de mim. Então eu comecei a orar nesse sentido em dezembro. Aí dezembro, janeiro, fevereiro. Aí eu fui para o Remac nesse sentimento. Então a minha visão de ver o Eric ministrando ali, ver eles trabalhando, eu não fui em nenhum ensaio, eu não fui, não escolhi nenhuma música pela primeira vez esses últimos 10 anos aí. Deixei eles fazerem do jeito deles. Né? E com esse pensamento. Quando chega no Remac, Deus começa a trabalhar comigo ali. Né? Você acha que você vai lá porque você é coordenador, porque você tem que mostrar como é que funciona uma coisa ou outra e tal. Mas na verdade Deus queria trabalhar comigo. Eu só fui de manhã. É verdade. Eu estava trabalhando à noite. Quando foi no domingo, no último dia do Remac de manhã, o evangelista Juliet pregou a palavra. Na pregação, Deus já começou a me pegar de jeito. Porque na pregação, ele já teve uma parte que ele falou assim: eu te proíbo de sair de Jerusalém. Eu te proíbo de sair de Jerusalém. E aquilo já... falei, meu Deus. É comigo? É comigo? E aí ficou nessa. Falei, tá bom. E aí ele deu a palavra sobre Moisés e Josué. Sim. E naquela palavra ele explicou que durante um período, Josué ia assumir, mas durante um período, Josué conviveu com Moisés. Josué ia, fazia o que tinha que fazer e voltava. Né? E ele deu essa palavra. Ele ia, fazia o que Moisés não podia fazer e voltava. Né? E aí ele deu essa palavra e ele foi lá no Eric, né, Eric? Bateu na orelha do Eric. Falei, nossa. É comigo então, né? Comigo. Aí com o Eric também. O assunto era... Eu vi vocês se abraçando depois. Vocês se abraçaram lá no final. Foi. Então ali Deus deixou muito claro para mim isso, já, na palavra. Só que depois a gente foi lá para frente, aquele mover, Deus usando um, usando o outro e tal. Deus pega o Juliet, me abraça ali e Deus começa a usar ele. E Deus fala claramente comigo, através da palavra, né, profética do Juliet, dizendo que o que Deus tinha que fazer era longo mesmo e que não era para mim parar, não era para eu deixar. Então assim, uma resposta que eu estou procurando em oração, desde dezembro. Chegou, né? Eu estava sentindo que era o oposto disso, que era para eu deixar eles fazerem e sair. Né? Mas aí Deus me pega e fala que não é para deixar e me dá o entendimento de como ficar. Ficar como Moisés, que é aquele orientador, que vai aconselhar, que vai direcionar, vai estar orando, vai... Porque a minha visão para eles é o seguinte, com os novos, né?
passar o bastão, mas na altura que a gente está, para que eles possam ir daqui adiante. Não precisa perder tempo com os problemas, desafios que eu enfrentei. Então, eu acho também que a gente precisa até mesmo levar para as igrejas esse ensinamento do louvor. Então, você está falando que vai ficar ali apoiando, né? Porque a gente precisa muito disso. Tem até umas perguntas que vieram para nós. Posso tomar água? Pode, claro. Vou mandar, ó. Porque tem muitas dúvidas. Obrigada. Tem muitas dúvidas do que é o louvor. E é muito bom adorar, muito bom, mas hoje em dia coloca um misticismo em cima do louvor e às vezes não precisa disso tudo, né? Não precisa de muita coisa. E precisa de alguém mais velho que tá 10 anos e fala, gente, ó, parou, hein? Volta aqui. Uma pergunta. Você acha que deixa as pessoas mais confortáveis apagar a luz, ter jogo de luz, ter uma fumacinha aqui, um negócio aqui? Acha que isso melhoraria se a gente... Sua opinião, às vezes a pessoa que perguntou tem a opinião que sim, mas é a sua opinião e a gente tá aqui para aprender. Você acha que pintar uma parede de preto deixa o pessoal mais à vontade? Isso que tem se falado ultimamente, você acha que é necessário fazer isso, que é importante fazer isso? Olha, eu acho o seguinte, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que respeitar o pastor que a gente tem na igreja local, o pastor presidente e a denominação que a gente está. Se para a congregação aquilo é escandaloso, a gente não deve insistir. Agora, eu entendo, né? Se o pastor assistir, não vai me excluir, não. Não, assim, eu acho que mas eu quero pintar de preto, o pastor não quer. Tá bom, mas ele é o pastor, eu tenho que respeitar o pastor, tenho que respeitar ele. Agora, eu entendo que o pintar a parede de preto não vai agredir em nada o evangelho. Agora, por que pinta a parede de preto? Porque fica mais bonito na imagem, na foto, na filmagem. Começou por isso. Bom você explicar. Então, porque muita gente fala assim, mas tem que pintar de preto. Não tem que pintar de preto e também não há um problema em pintar de preto. Não vejo, mas se o pastor da sua igreja vê, você tem que respeitar ele. Tem que respeitar. Porque é a questão do comer a carne, né? Se vai ofender o seu irmão, se vai escandalizar, você não deve fazer. Então, embora eu entenda e eu não julgo, né? Tem um pastor amigo meu aí, que eu chamava ele de presbítero worship, né? Antes dele ser pastor. Ele foi o primeiro a pintar a parede preta na congregacional, né? Mas eu brincava com ele, né? O presbítero worship e tal. Mas eu acho legal, quando a igreja não vê problema naquilo e aceita, e o pastor aceita, não vê problema e pinta a parede de preto, eu não vejo escândalo nenhum nisso. Eu vejo escândalo se aquela comunidade não recebe aquilo bem e se o pastor não aceita aquilo bem. Tá? Mas que isso vai influenciar no louvor, eu gosto de apagar, quando apaga a luz, para ficar melhor o data show para aparecer. A letra, igual lá na congregação do data show é bem fraquinho, então quando apaga a luz fica melhor para olhar lá. É isso. Uma coisa que eu acho que influencia no louvor, sim, de tudo isso aí, é a parte de ficar em pé. Eu também acho. Eu acho que isso influencia. Eu também acho. Porque as pessoas sentadas, tudo bem, a pessoa não pode ficar em pé, tem uma enfermidade, a gente tem que respeitar, não é todo mundo tem que ficar em pé. Mas se todo mundo ficar sentado, o pessoal assiste o que você está fazendo. Entendeu? Aí o pessoal começa a assistir. Apresentação. Então, colocar as pessoas em pé é como se trouxesse as pessoas para participar também. Parece que elas se sentem participando. Então, eu acho que isso interfere. Eu critiquei muito já no passado esse tipo de postura. De pôr luz, pôr fumaça, pôr pintar de preto. Só que eu parei de criticar porque é o seguinte, essas pessoas que fazem isso, essas igrejas que fazem isso, tem pessoas lá que são salvas? Comecei a pensar, tem pessoas que são salvas? Tem. Não posso falar que a outra denominação, todo mundo vai para o inferno. Não. Está sendo pregada uma palavra lá, que a gente vê, às vezes, que é uma palavra genuína, as pessoas mudando de vida. Eu recebo pessoas lá, a gente batizou um rapaz agora na congregação, que se converteu numa denominação assim, né?
mas não tinha sido batizado e foi para a nossa igreja, batizou lá e está lá com a gente lá. Mas ele se converteu lá, ele se libertou do cigarro lá, entendeu? Então, essas pessoas, esse trabalho está alcançando muito mais gente do que o meu. Quem sou eu para jogar pedra lá? Eu comecei a pensar dessa forma. Então, se eles estão fazendo errado, eles vão prestar contas para Deus. Deus vai cobrar deles o que eles estão fazendo errado. Mas tem vidas lá sendo alcançadas. Então aqui, o peso da balança para mim é isso. Se a comunidade recebe bem aquilo ou não, se o pastor da igreja local recebe aquilo bem ou não. Se o pastor não aceita e se a comunidade não recebe bem, a gente não deve nem tentar. Entendi, mas não é uma coisa que atrapalhe também, e também não, é legal e também não, pode também não ser, depende. Pode, né? também não ser. Relativo. Se eu pegar a minha congregação e pintar ela de preto, eu vou gerar um certo desconforto. Então eu já sei disso, eu não vou fazer isso. Né? Então, mas lá na congregação do meu amigo aí, presbítero Worship, né, não citei nomes. Ele sabe quem é. A comunidade recebeu muito bem e o povo lá gostou daquilo ali. E bacana. E já eles mudaram até de local e pintaram de preto de novo lá. É legal. E quando a congregação vem junto, não interfere no louvor. Mas vai interferir no louvor se eu insistir em colocar uma coisa que a comunidade não recebe bem. Eu tenho que ter essa sensibilidade. É a mesma coisa da escolha do louvor. Eu vou pegar lá um Carlos Barneia, né, década de 90, aí era Carlos Barneia, Oficina G3. Nem sei. Carlos Barneia vem antes da Oficina G3 ainda. Né? Porque eu estou falando Carlos Barneia porque teve um irmão que gostava, né? Ele punha esse CD lá na igreja, na congregação, e cantava, mas é um rock pesadão. Gente. Aí você pega a Oficina G3, você pega aí vai cantar na congregação, que está acostumado a cantar no harpa, não vai casar, não vai encaixar. Eu falo muito isso lá na igreja. Às vezes a gente tenta colocar uns hinos worship, né? Não adianta. Se não tiver uma veiazinha pentecostal, pelo menos na minha congregação, né? Os irmãos olham tipo assim. Isso, né? Pois é, então a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? Estilo de música, eu não gosto, eu acho que o Ministério do Louvor não pode ficar preso a um. A gente vai cantar só worship? Não. A gente vai cantar só pentecostal? Não. Eu acho que a gente tem que diversificar. Mas tem tipo de música que não vai encaixar de jeito nenhum. Não vai encaixar de jeito nenhum. E vai atrapalhar mais do que ajudar. Mas o que não encaixa aqui, encaixa lá. Entendeu? Lá no Conforto, por exemplo, quando eu era de lá, a gente cantava muito para a direita, para a esquerda. Aquelas de pular, aquelas músicas de não esqueci agora, mas de pular, de fazer gesto, de ir para lá e para cá, isso, a gente fazia muito isso lá. Quando eu fui para o retiro, isso não era costume no retiro. Então eu vou trazer para cá a igreja do Conforto, não existe. Não, você que quis trocar, então você se... Eu tenho que me adequar à comunidade local, não adianta eu querer chegar e querer fazer do meu jeito, querer que 100, 200 pessoas aceitem o meu jeito de fazer, impor a elas que façam do jeito que eu faço para adorar a Deus. A adoração, ela é algo íntimo, interior. Eu falo com as pessoas o seguinte, qual que é o segredo de você atrair a presença de Deus? Do seu louvor, fazer uma diferença ali naquele momento do culto. Não existe segredo, não é a luz, não é a fumaça, não é o fundo preto, não é a música, ser pentecostal ou não, não é o jeito, o método, a escolha, não é. Tá? É uma coisa simples, porém mais difícil do que a técnica, que é o coração quebrantado e contrito. Eu não tenho uma técnica. A técnica é ter o coração quebrantado e contrito. Sim. Não, é porque às vezes a gente fica assim, como que eu vou fazer o meu ministério de louvor prosperar? Aí, eu tenho que comprar tal microfone, eu tenho que fazer quantos ensaios, e às vezes não. Isso é muito importante, claro. Muito importante. Mas é isso, ter o coração quebrantado. Se não tiver o coração quebrantado e contrito, tudo isso vai por água abaixo. Ou vai ser uma coisa estética, bonito, estético, apresentável, bonito de se ver. Mas se a gente quer algo além, que atrai a presença de Deus, o coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus, né? Davi disse isso. Ele confessando todo o seu pecado, ele preocupado porque por causa das suas atitudes o Espírito Santo podia sair, ele podia perder a comunhão com Deus, ele não queria aquilo. Mas aí ele
quebrando seu coração, se derrama diante do Senhor e ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor não despreza o coração quebrantado e contrito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Então, Davi nos dá esse segredo de o que atrai, que Deus não despreza, é um coração quebrantado e contrito. E isso é mais difícil. É muito mais fácil você pegar um hino, ensaiar bem bonito e apresentar lá na igreja, do que você pegar e falar: Senhor, eu sou uma pecadora, sou um pecador. Eu sou um invejoso, trabalha na minha inveja, Senhor. Isso é muito mais difícil. Entendeu? Agora parece ser simples, o coração quebrantado. Não, mas eu vim para adorar a Deus. Não é isso. É você se quebrantar. E você se quebrantar é reconhecer falhas que só você sabe que está lá dentro. Porque o que Deus enxerga é o que está dentro. É a nossa motivação, a nossa intenção. Então, quando a gente consegue levar o Ministério de Louvor a ter esse entendimento, de ter essa transparência, Deus não despreza. E o Senhor se manifesta no nosso meio. Então, mas eu orei, eu jejuei, eu fui no monte, eu paguei o preço para Deus descer. Não concordo com isso. Você pagou o preço para você matar a sua carne e você ter mais comunhão com Deus. Tudo bem. Agora, o preço da salvação foi Cristo quem pagou, e a glória dele vem e desce derramada sobre a igreja pela graça, favor imerecido, e porque nós estamos quebrantados diante dele. Quando você jejua porque você precisa se quebrantar. Você ora para você se aproximar, se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. E não para convencer a Deus de fazer algo. Não creio nisso. A gente convença a Deus de tanto jejuar, de tanto fazer, que Deus vai fazer o... Aí quando o culto não é abençoado, aquele momento do louvor não fluiu, aí eu penso o quê? Poxa, eu orei tanto e não veio, não fluiu. A igreja não recebeu, ninguém chorou, né? Ninguém foi tocado pelo louvor. Eu acho que é porque eu não orei. Ou porque eu orei e aí eu não entendi nada. Eu orei, jejuei e Deus não fez. Porque eu estou achando que Ele está na minha força. Quando eu questiono nisso, eu estou achando que está na minha força. Não é na minha força. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, mas não para convencer Deus de fazer nada. Ele faz se Ele quiser. Se Ele quiser. E Ele quer. Mas quando Ele encontra um coração, Ele está à porta batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Deus quer manifestar a sua graça. Mas às vezes não é pecado que vai bloquear o seu coração. É você mesmo. É você mesmo. Às vezes é o trabalho, você teve um problema lá no trabalho e aquilo te alugou, você ficou nervoso. Em casa, você está com um problema financeiro e aí você vai para a igreja com aquilo na cabeça, que ele te bloqueia. Se você não conseguir destravar isso, para você quebrantar o seu coração na presença do Senhor, pode cantar bonito, pode escolher pentecostal, pode cantar vem me buscar, que não vai fluir. Não é um segredo, não está no nosso controle. Não está no nosso controle. Estou dizendo para você, eu não conhecia técnica nenhuma, não sabia o jeito certo de fazer, eu só queria mesmo adorar a Deus. Foi aprendendo, né? Você foi desenvolvendo essa técnica, foi sendo desenvolvida ao longo do tempo. Sim, eu não lembro a referência aqui, mas na palavra fala que tem que ser feito com unção e com arte. Então a arte também não é desprezada. Você tem que fazer com unção e com a arte. Gosto muito disso, porque eu acho que muitas das vezes a igreja, não estou dizendo a congregacional, estou dizendo a igreja em geral, corta muito essa questão da sua criatividade e da sua arte, né? Vem uma pessoa, ela mostra que ela tem talento para teatro. Não, teatro não é bíblico, então não vai ter. Ele canta, mas ele gosta de cantar fazendo uma firula, porque firula não criticando, firula porque a pessoa faz uma voz diferente. Não, na igreja tem esse padrão para cantar. E a arte, ela faz parte, né? Deus, ele levantou uns para falar, uns para cantar, uns para cozinhar e uns para fazer arte também, né? Porque quando está construindo o tabernáculo, vieram os artistas para fazer a ornamentação. Então, quando você está falando que você tem que ter unção e tem que ter a arte, é para valorizar isso também, a criatividade das pessoas dentro da igreja. Sim, porque a arte ela só acontece se você tem liberdade. Para você aproveitar a liberdade e não perder ela de novo, você precisa conhecer os limites. Então, você conhecendo os limites bíblicos da palavra e tendo a liberdade para trabalhar, você consegue desenvolver um bom trabalho. A questão do MAC, trabalho no MAC, sempre
o pastor Ageu, a missionária Joelma, sempre me deram total liberdade. Eles nunca vieram assim, ó, tem que ser essas músicas aqui para cantar no SEMAC. Sempre deram liberdade de a gente escolher. Né? Eu nunca tive assim, uma coisa de engessado. Então acho que ali a gente conseguiu desenvolver um trabalho. Hoje, mais ainda, nesse remake agora, por exemplo, o pessoal teve ali uma liberdade que eu nunca tive. Uma coisa que a gente sonhava lá atrás se concretizou e eu não estava lá, mas, no meio, né? Eu estava de fora ali, mas foi uma benção. Que foi o quê? Tempo livre para ministrar o louvor. Eles ficaram no culto de manhã quase 1 hora com a palavra. Sim, verdade. Cantava e entrava no coro do outro e orava de joelho, e orava por um, saía do lugar da guitarra e orava por podia cantar, emendar um outro hino que não estava na programação, né? Podia fazer qualquer coisa. Então assim, e aquilo ali, e aí eu cheguei na diretoria e eu perguntei, vocês querem que pede para ele segurar a onda, passar mais porque tá longo demais? Não, é isso mesmo, a gente quer que flua o que tem que fluir. E tal, eu falei assim, olha que benção. Que benção, né? E foi um resultado bacana, né? Então, assim, é um trabalho de muitos anos que a gente participa ali. Eu estava falando da questão do desafio, né? De pensar em parar. Por quê? A minha visão, eu nunca fui pelo cargo, nunca me achei em condições de assumir um cargo desse. Então Deus me colocou ali mesmo, claramente, porque eu não tinha condição nenhuma de ser líder de ministério de louvor do campo, nem do MAC. Entendeu? Então eu tenho isso claro para mim. Então eu também não quero passar do momento. Até onde você está sabendo a hora de parar, mas ainda não, tá? Agora já entendi isso. Deus teve. E entendi a forma de continuar também, como que eu devo continuar, porque isso era uma incógnita também. Às vezes o que me afligia era isso, tá bom, é hora de passar para a próxima geração. Mas e aí? E o que eu vou fazer? E eu? Né? Para onde que eu vou? Eu tô novo ainda, eu tenho 36, só sou careca. E isso me envelhece. Mas eu tenho 36, o que eu vou fazer? Pois é, 10 anos de diferença. Mas eu consegui entender isso agora. Consegui entender para onde Deus quer me guiar pessoalmente, né? E o Ministério de Louvor, ele é algo que tem que ser além da pessoa. Não pode ser o Diego, entendeu? Não pode ser o Eric, não pode ser o Elenay. É algo que tem que existir independente das pessoas. As pessoas vão sendo trocadas ali, vai passando geração, vai fazendo sua contribuição e vão para uma outra atividade depois. E deixam o seu legado, a sua contribuição ali. Mas aquilo tem que continuar. Tá? Uma preocupação também que eu tenho, que eu sempre tive, você entrega uma coisa funcionando e depois. Vai continuar, né? Entendeu? Uma coisa que, pensando, né, com a sua conversa aqui, o futuro, nós estamos caminhando para um futuro onde o Ministério de Louvor tem um espaço maior nos cultos, né, nas nossas igrejas. E aí você está falando essa questão do fluir, né, que a diretoria lá do MAC falou, pode deixar fluir. A igreja vai ter que aprender a lidar com esse fluir, né? Com isso. A gente está vendo de um culto onde várias pessoas têm oportunidades. Então, eu acho que não tem que parar, porque vai ter que ser ensinada essa nova estrutura para a igreja aprender a lidar com isso e para o Ministério de Louvor também aprender a lidar com isso. Porque muitas das vezes tem gente ainda tratando o Ministério de Louvor como equipe de louvor. Que você vai chegar, vai ensaiar 4 hinos e vai cantar. Não, não é isso. Você tem uma responsabilidade, e aí a gente vê, tô no plano anual da Bíblia, né? Não tô falando isso aqui porque eu tô lendo, não é porque veio isso aqui agora. E aí eu já estou em 2 Samuel, e acabei em 1 Samuel, que conta aquele início de Davi ali. Ele foi lá, às vezes as pessoas falam assim, um espírito maligno tomou conta de Saul. Gente, é demônio mesmo, ele estava endemoniado. E a gente às vezes não para que fica assim, é um espírito. Não, eu veio esse start em mim, assim, eu falei, gente, não é um espírito maligno, porque a gente parece que um espírito maligno parece que é mais suave, né? É um demônio. E Davi, ele foi convocado, aí se ele foi convocado para tocar, para expulsar um demônio, porque ele estava preparado lá onde ele estava. Então o Ministério de Louvor, ele precisa se preparar para conseguir expulsar um demônio se precisar, para conseguir ter um testemunho de um caroço que saiu. Então, eu acho que ainda não são todas as pessoas que
são integrantes do Ministério de Louvor que entenderam isso. Que ó, você tá ali para expulsar, você tá guerreando. Guerreando, batalha espiritual. E ó, a primeira coisa, né, que a igreja precisa entender para quebrar isso aí é essa questão da oportunidade, de achar que o Ministério de Louvor é mais uma oportunidade. Se ele cantou 2 hinos, ele está sendo privilegiado porque as irmãs, os homens, os jovens cantam um hino só. Por que esse grupo que canta 2, a gente canta 1? Então, quando a gente estiver nessa mentalidade, a gente não vai conseguir chegar lá. A primeira coisa é isso, a igreja entender que o Ministério de Louvor não é para se apresentar ali mais um grupo para ter oportunidade. É para ajudar a igreja na adoração. É para servir a igreja. Tá? Outro ponto, o Ministério de Louvor também entender isso. Que está ali para servir e não para se apresentar. Porque aí a gente também é muito tentado, quem está na frente é tentado a achar que você está ali para se apresentar. Né? Eu ando na rua, as pessoas me cumprimentam com a paz do Senhor, eu não sei quem é. Não conhece, por causa do Ministério de Louvor. Ministério de Louvor. Então a gente pode ser tentado a achar que você é uma estrela, né? Você é alguém, e aí o inimigo pode te tentar nessa área, e aí a igreja sente isso também. Quando você pega o microfone para você ministrar ou para tocar e tal, com um ar de estrela, a igreja sente isso. Então, são 2 lados. A igreja precisa entender que o Ministério do Louvor está ali para servir a igreja, a área do louvor. E o louvor precisa entender que ele está ali para servir a igreja. Ou seja, o garçom não é mais importante do que o convidado. O convidado está ali para ser servido. O garçom está ali para servir. O Ministério do Louvor está ali para servir a igreja. Então, eu estou cumprindo o meu serviço à igreja, porque ela precisa adorar a Deus, e também o meu serviço espiritual de adorar a Deus, que aí é individual. Né? Então, é por aí. E outra coisa é o seguinte, não é só na hora do Ministério de Louvor. Os departamentos têm oportunidade, os ministérios, né, têm oportunidade. Cada ministério cantando é um momento desse de adoração, de entrega, de ligação com o espiritual. Não é só na hora do Ministério de Louvor também. Então, essa junção. E outra coisa importante é nós entendermos que o louvor, ele não é diferente, por exemplo, da oração. A gente tem uma noção de vamos orar agora. Se eu falar que vamos orar agora, todo mundo vai ficar em pé. Nós vamos ficar em pé, fechar os nossos olhos, ou sentados mesmo, mas vamos fechar nossos olhos, vamos orar, porque nós entendemos que nós estamos entrando nós estamos fazendo algo espiritual. Está ligado ao espiritual, vai falar com Deus, Deus vai estar nos ouvindo, então vamos orar agora. Né? O louvor é a mesma noção que a gente tem para a oração, a gente tem que ter para o louvor. Nós vamos louvar ao Senhor. Tudo bem, então não que eu tenha que fechar os olhos, né? Mas essa noção de que eu estou falando com Deus. Se eu falar, vamos orar, nós vamos nos concentrar e nos ligar a Deus, falar com Deus. Se eu vou louvar o Senhor, eu tenho que ter essa mesma noção. Vou adorar a Deus. Estou entrando no momento de adoração. Isso, estou no momento de adoração. Entrando no momento de adoração. É um momento espiritual, eu preciso ter essa noção. E aí a gente começa a quebrar essas coisas de apresentação. Eu só adorei a Deus se eu peguei o microfone? Não. Eu adorei a Deus só se eu fui lá cantar. Eu posso falar isso, porque eu fiz esse exercício agora no Remac. Não é fácil eu estar lá há 12 anos e não cantar, né? E simplesmente não ir lá cantar, tendo o microfone lá. Né? Não é fácil, mas eu tive que fazer essa luta contra um desejo pessoal, contra algo que Deus está fazendo. E também, se você não tivesse dado essa pausa, você ia continuar com a incógnita, né, lá na sua cabecinha e não ia ter tido essa experiência que você teve com Deus, né? Porque tem hora que a gente tem que dar um passo atrás e buscar a essência. Mas a gente não pode. Eu sentia que eu estava perdendo a minha essência. Né? Se eu ficar ali só porque eu canto, aí eu afundo, porque eu não canto. Como eu disse, eu não tenho lá esse talento todo. Então, a minha essência é no espiritual, é no ministerial. Eu preciso voltar para isso. Graças a Deus eu encontrei rápido. Que bom. 3 meses. Ô Diego, aproveitando que você está falando sobre isso, qual foi assim a maior, eu sei que são várias, mas qual foi a maior experiência que mais te marcou assim, são quantos anos? 12 anos, né? Desde o primeiro que foi improvisado, são 12 anos. Agora, efetivamente, na função tem 11 anos. Então, nesses 11 anos, qual foi a experiência que mais te pegou, que você falou assim, caramba,
Deus está confirmando que eu tô aqui. Isso aí não é difícil responder, porque foi um ano que estava muito turbulento, difícil. O louvor estava consolidado, mas aos arredores estava tendo muita dificuldade e a gente estava tendo algumas limitações. E aí eu peguei e Deus me deu uma palavra através do presbítero, até então presbítero Jonas, evangelista Jonas, e ele não sabia do que estava acontecendo, mas ele falou assim, o que Deus manda te dizer é o seguinte: se preocupe apenas com a presença. Apenas com a presença, não se distraia com as outras coisas, fique na presença. Busque a presença, se concentre com a presença. E aí nós fomos, nesse remarque, nós fomos focados nisso. No espiritual, em oração, e mesmo focado na presença de Deus. E aí no domingo do remarque, no início do culto, no meio do louvor, Deus nos deu a direção de estar chamando as pessoas à frente que queriam ser batizadas com o Espírito Santo e recebessem mais de Deus. No início do culto. E nós chamamos as pessoas à frente. O contrário de tudo, né? O contrário de tudo, que até então era lá no final do culto, derramar vem, né? E ali nós chamamos, e veio aquelas pessoas à frente, a diretoria orou, os pastores oraram, e do que foi contado, nós tivemos 5 pessoas batizadas com o Espírito Santo ali. No início do culto. Que nunca tinha acontecido, né? Não. Então, ali, essa para mim foi marcante porque a gente precisava entender, dentro das turbulências que estavam acontecendo, se Deus estava com a gente ou não, e foi uma confirmação. Deus está conosco. Se nós buscarmos a direção de Deus, Deus vai se manifestar no nosso meio. Então, foi uma experiência marcante. Mas, sim, testemunho nós temos muitos. Experiências, batalha espiritual. Teve uma época que todo pré-remarque aconteceu alguma coisa com alguém. Uma época caiu um caminhão na casa do Gessé aqui, não sei se vocês lembram disso. Lá em casa... Caiu o teto, né? Isso, lá na minha casa em Barra Mansa, na semana do remarque caiu, era tudo forro de gesso e telha, né? Aí deu uma ventania, caiu o forro de gesso todinho, na sala, cozinha e copa, assim, que é um ambiente só. Aí o Theo era criança, estava na casa da minha sogra, num dia que ele costumava ficar em casa, e a Gislene, minha esposa, estava dormindo na cama no quarto, onde não caiu. Porque se pegasse eles, poderia ter machucado. Porque caem umas pedras pontiagudas, né? Mas foi na semana do remarque. E outras situações que a gente vivenciava. Então a gente enfrentava a batalha espiritual antes. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que quando vinha alguma batalha assim é porque Deus ia fazer alguma coisa lá. Então a gente já ficava ligado nisso. E a gente começou também a se cercar espiritualmente para remarques, preparar antecipadamente. Tem todo um preparo também, né? Tem todo um preparo. Esse ano eu não estava lá, mas eu soube que teve um momento de culto em que, através do louvor, eles louvaram expulsando demônios. Sim. E um jovem acabou manifestando o demônio num rapaz lá. Nesse momento, eles usaram o louvor para expulsar o mal ali. Tá? Então, assim, a gente tem experiência de que o louvor ele pode ser mais do que música. E a gente tem testemunhos vendo isso, vivenciando isso. Isso é possível numa igreja local, com certeza. E a gente tá caminhando por fim, nossa, a gente vai falando, né? Não vai nem ver na hora passar. E eu quero lembrar você que já está na metade desse vídeo, quase no fim, para seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Se você tem alguma curiosidade, quer tirar alguma dúvida sobre a IEC, nós temos o nosso portal, nós temos o nosso site, é o portal da Congregacional. Vai lá, tudo que eu tô falando aqui, o Instagram, Facebook, tá tudo na descrição do nosso vídeo. E também tem o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, para que o máximo de pessoas consiga assistir e conhecer um pouco mais. Mas, Diego, aproveitando que a gente já tá indo pro final, que dica que você dá para quem está começando com o Ministério de Louvor agora? O que tem que fazer? Como que é esse preparo? Você falou que tem que ter um preparo. A gente não tem um remarque na igreja, mas a gente tem um culto, vamos colocar assim, para o culto de domingo. Qual é o preparo que a gente tem que ter como Ministério de Louvor? Primeiro, não queira começar como se fosse grande, como se fosse, eu vou pegar a música do centro de convenções e pôr lá na congregação. Queira comece pequeno, comece com fácil, comece com aquilo que a igreja sabe cantar.
escolha louvores, hinos que a congregação vai cantar junto. Não queira colocar um monte de hino novo, né? Se preocupe em Deus, mas é muito texto, é muito... eu não tenho tanto conhecimento bíblico. Se preocupe com o seguinte: Deus está ouvindo o meu louvor. Se você se preocupar com isso, você vai, né, chegar lá. E a questão de escolha de músicas é muito importante. E depois você vai se desenvolvendo. Mas se eu quiser colocar música nova? Coloque música nova, mas uma em meio a outras conhecidas. Ensine a igreja. A igreja precisa aprender os louvores. A igreja precisa conhecer. Então você cantou um hino novo no domingo, repete na quinta-feira. Sabe, na escola dominical, no momento que a classe vai subir, canta aquele hino novo, porque a igreja vai ouvindo, vai assimilando a melodia, vai aprendendo. E quando você cantar de novo no culto, mais pessoas já sabem aquele hino. Então, na congregação, na igreja, o Ministério de Louvor, ele precisa ensinar a congregação, a igreja, a cantar os hinos novos. Porque não é uma apresentação. Se fosse apresentação, tudo bem. Você chega lá e se apresenta, né? Aí eu ouvi, que bonito. Mas se é para serviço e a igreja adorar junto, você precisa ensinar, né? Então, cante, ensine os hinos novos. Depois que aquele hino pegou, aí você vem com outro, né? Um outro hino novo, ensina o coro do hino, ensina para a igreja, e a igreja pegou, aí você vem com outro. E outra coisa, descarte aqueles que já cansou, porque tem hino que cansa, tá? Lembra? A Glória fez comigo, socorro, não consigo ouvir mais. O que eu não consigo mais é Grande ao Senhor. Embora é lindo. Grande, meu Deus. Eu falo que não sei se tem essa sensação. O que tua Glória fez comigo, eu não consigo sentir mais nada. Então assim, chega a esse ponto. Deu vontade de sair correndo. Exemplo prático, chega a esse ponto. Então assim, tem hinos que a gente sente que já deu. Você lembra como Zaqueu? Nossa Deus. Então tem hora que chega, e o ministro de louvor, o líder do louvor, precisa ter essa sensibilidade. Esse hino aqui já deu, preciso descansar ele, deixa ele lá. Lá na frente, daqui uns meses, um ano, dependendo, décadas, né? Você vai lembrar dele e traz ele de volta. Mas você tem que ter essa noção, né? O hino novo, a igreja vai conseguir cantar junto, eu preciso ensinar a igreja, e o hino que já deu, eu preciso tirar fora. Eu preciso descansar ele, porque senão não vai gerar. Porque a palavra de Deus fala muito de cânticos novos. Tem muitos versículos também que falam de cânticos novos. Toda vez que Deus fazia algo para Israel... Era um cântico novo. Era um cântico novo. Nós vamos ver o cântico de Ana, de Débora, e nós vamos ver os salmos, né? Tudo que Deus fazia de novo para Israel, eles faziam uma música nova. E a música nova era para marcar o testemunho daquilo que Deus fez e ninguém se esquecer. Certo? E aí a gente está na igreja, a gente está sempre achando que tem que ser aquelas mesmas músicas. Não. Quando você coloca uma música nova, a pessoa vai ter que aprender a letra, olhar no data show, vai ter que pensar naquilo que ela está cantando, se realmente ela acredita naquilo, se é aquilo mesmo, né? A pessoa vai ter que refletir. E isso gera um efeito na pessoa. Quando a letra já é batida, entra num efeito automático. E aí você canta porque já acostumou a cantar, né? E você não sabe nem o que está cantando mais. Aquilo não gera mais nenhum efeito. É o que ela está falando aqui, tua Glória fez comigo. Porque a letra já... Ai, gente, tem que falar. Entendeu? Então é necessário ter essa noção do novo e do velho. Entendi. Então é isso, né? O pessoal tá aí de casa querendo começar o Ministério de Louvor, porque às vezes a gente olha, você falou isso no Remac antes da pandemia, acho que foi 2019, que vocês cantaram outra vez do Diante do Trono. Desde que o Diante do Trono saiu daquela fase do auge, eu parei de ouvir, porque as músicas não estavam fazendo muito sentido. Eu ouvi o Diante do Trono até o Me Ama, por exemplo. Sim. Aí eu parei. E aí naquele Remac você falou assim, na sua ministração, acho que no primeiro dia, vocês repararam que os hinos que nós estamos cantando são hinos diferentes do que se está acostumado a ouvir? Aí todo mundo ficou assim, é pra você buscar uma novidade. Tá bom, Remac, isso foi uma experiência que aconteceu comigo. Eu falei, vou ouvir de novo essa música do Deus Fará outra vez. E eu lembro que era 2019, eu não estava num momento muito bom, mas assim, não imaginava. Até hoje, eu paro pra ouvir essa música, Meu Deus Fará outra vez.
E eu lembro que eu tava no carro, eu tava trabalhando usando o carro do meu pai e não tem isso filme. Aí teve um dia que eu tava na ponte alta, cheio de água, e eu tô assim, por que todos os carros estão olhando pra mim? E aí eu lembrei que o carro do meu pai não tinha isso filme e eu tava chorando muito, porque eu fui ouvindo aquela música que eu não ouviria se não tivesse sido apresentado pra mim. Então também, assim, a igreja, essa insistência, né? A Melissa, ela fala muito isso. A Melissa é nossa líder, você vê, ela é mais nova que todos nós e ela é a nossa líder do louvor. Domingo a gente teve uma plenária lá e ela falou bastante coisa. E a Melissa, ela tem muito isso, mas a gente vai insistir. Deus colocou no meu coração esse hino. Ah, Melissa, mas não, eu acho que a igreja não pegou, mas vamos cantar de novo. Ensina. E aí, aí ela colocou um outro lá também, que quando ela colocou, eu falei assim, nossa, não é o estilo de música que eu gosto de ouvir, vou ouvir só pro ensaio. Gente, teve um dia que... Aí, eu mandei um dia pra Melissa de manhã. Eu, volto a repetir, eu não sou muito de cantar, eu sou só, estou ali acompanhando. E a Melissa falou, gente, vamos ensaiar. Eu falei, eu não vou ouvir essa música ao longo do dia, porque não é um estilo. Então eu vou ouvir agora de manhã, quando eu tô limpando a casa, no meu devocional, que eu escuto e vou aprendendo. É a música Espírito Santo, do Adebras. Nunca aconteceu isso. Eu comecei a ouvir e eu comecei a sentir a presença de Deus, Quando eu vi, eu já tinha aprendido a música e tava cantando. E eu coloquei repetindo. Quando eu vi, eu liguei o áudio e mandei um áudio pra Melissa. Eu falei, Melissa, eu tô sentindo muita presença de Deus e nanana. Quando eu vi, a Melissa já tinha tido isso na igreja, que é o espontâneo de você começar a cantar uma música. Isso nunca aconteceu comigo. Eu mandei pra Melissa. Eu comecei a cantar. Aí eu falei, ué, aí eu parei. Essa não é a música. Aí eu continuei cantando, eu falei, mas essa não é a música. Voltei a música pra ver o que tinha, se era a música, gravei o áudio, mandei pro Adriel e mandei pra Melissa. Aí a Melissa falou, você tá tendo uma experiência de receber um cântico. Eu tô falando que eu compus uma música? Não tô falando que eu compus uma música e talvez eu nunca mais aconteça isso. Mas aquela música que ela insistiu com a gente me deu uma experiência com Deus e eu chorava cantando uma música que eu mandei pro Adriel e falei, Adriel, essa música existe? Ele, não existe. Foi uma experiência que você teve ali com Deus. E a igreja pode viver isso também. Sim. Né? E olha que interessante nessa experiência sua, né? Você está buscando algo espiritual, você e Deus, na sua intimidade, e fluiu algo que você sabe que não partiu de você. E aí nessas experiências a gente percebe que existe algo que vem de Deus, né? E outra coisa, a música, ela tem uma ligação com o espiritual, não por acaso, porque ela vem dos céus. A música, ela vem antes da criação. Ela já existia nos céus. A gente tem versículos que falam que Deus criou, que as estrelas cantavam enquanto Deus criava a terra, né? Nós temos versículos que falam, por exemplo, quando Lúcifer foi lançado fora dos céus, ele foi lançado fora em meio a cânticos, aos sons de instrumentos. Então nós vamos ver também que no final, depois do arrebatamento, juízo final de tudo, na eternidade, nós vamos ter lá o quê? Cânticos. Então a música é algo que está sim ligado ao espiritual desde antes da criação. Vem dos céus. E nos céus, na eternidade, haverá também. E quando a gente entende isso, deixa fluir de dentro de nós, acontece essa experiência que você teve. Não é que, como você disse, não é compus uma música, tá bom, mas ali era um momento seu e Deus. Você cantou para Deus. Quantas vezes, hoje tem mais gravações, né? Mas tem poucas vídeos, né? Gravações das minhas ministrações lá atrás. Eu não lembro de que eu cantei, mas eu cantava às vezes espontâneo. Começava uma coisa espontânea, eu lembro disso. Mas eu não lembro das melodias que eu cantava ali, mas era algo nosso, daquele momento ali. Entendeu? Era algo daquele momento ali. Então a gente tem que dar essa liberdade mesmo do fluir de Deus. Essas experiências individuais, somadas, elas vão fazer diferença lá no culto. Você vai querer viver isso aí, que você viveu no seu quarto, você vai querer viver no culto. E essa questão da música é interessante, porque às vezes também a gente acha que não fluiu na igreja. Você cantou lá, você acha que não fluiu. Por que não fluiu? Porque ninguém chorou, ninguém saiu do seu lugar para entregar uma profecia para outra pessoa, e aí eu acho que não fluiu. Ou o glória a Deus não foi muito alto, né? Eu tô te falando dessa outra vez. Então, eu lá no dia eu olhei. Mas olha como Deus trabalhou com você depois. Aquela música ficou. E não é uma música que entraria aleatória pra mim,
Porque não é o estilo que eu escuto. Sim. Então, se não tivesse sido apresentado, eu não teria tido umas respostas de Deus que eu precisava. E eu lembro que eu ficava, vai fazer outra vez. Ele fez e é glorioso mesmo se deixar, né? Estou falando de vocês, né? Se deixar ser usado através do louvor. Sim. Então, é bacana. Isso aí, a escolha de música, a gente tem que ter essa sensibilidade, sim. Eu queria te pedir para deixar uma palavra para os ministros de louvor. O ministro não é só o líder, né? São todos os integrantes. E a gente está aprendendo isso. O ministro do louvor não é só o vocal, né? Os músicos também. Né? Uma pergunta. Duas perguntas. Oi? Você quer? Pode perguntar. Por que MAC e por que acorde? Então, o nome Acordes é mais fácil. Acordes é uma sugestão do Johnny. Porque tem que ter um nome. A gente conversou e achou que seria legal ter um nome, né? Isso foi no início da pandemia, a gente conversando no WhatsApp, tal. Aí ele falou, olha, eu tenho um nome que eu carrego e tal, que se tivesse oportunidade, ele já tinha isso com ele. E ele me falou, eu gostei pra caramba. E aí ali mesmo a gente já pegou, já fez arte. Acho que foi ele mesmo que fez a primeira arte, se eu não me engano. Ou a gente mandou pra alguém, no marketing, não me lembro. O Pablo, isso mesmo, foi o Pablo que fez a arte, né? Do Alfa e tal. Mas a ideia do nome Acordes vem do Jonatas Rodrigues, Johnny, famoso Johnny, regente do coral, né? Ele é que deu essa ideia. O MAC já é uma história um pouco mais esticada. A gente estava lá no Retiro Espiritual, eu estava falando pro Diego, né, que o nosso podcast demorou a sair. Aí ele falou que falaria do MAC, né? O MAC é o seguinte, desde 1975, a Congregacional faz os eventos de jovens, né? O pastor Moura foi no encontro de renovação espiritual na Argentina e voltou com essa ideia de fazer um encontro aqui também, fez dos jovens. Aí passou a se chamar EMEC, né? Encontro de Mocidade Evangélica Congregacional. E o EMEC funcionou lá desde 1975 até o ano 2000, se chamando EMEC. Fazia em CIEPs, fazia em colégios, enfim. No ano 2001, juntou adolescentes com mocidade. E aí, como entrou adolescentes, mudaram o nome para EMAC. Então, o EMEC, que era Mocidade Evangélica Congregacional, mudou para EMAC, Mocidade e Adolescentes Congregacionais, a partir de 2001. E aí, seguiu esse nome, e a gente teve ali no ano de, eu não lembro o nome, mas foi de volta de 2010, 2011, por aí. Porque eu estava antes ainda, foi antes disso então, 2008, 2009, foi nessa faixa aí. Eu lembro que eu estava no marketing. Mas ali a gente teve uma reunião, o funcionário Joelma convocou a reunião, e a proposta dela, a gente precisa colocar um nome pro departamento, né? Até então, a gente chamava Departamento Geral de Jovens e Adolescentes Congregacionais. Então era um nome muito grande, a gente queria um nome prático para poder chamar. E ali foi levado várias sugestões. Algumas pareciam com os nomes da Jadeb, né? Umas coisas assim. E a gente falou, poxa... E aí foi ficando aquilo. Até que na reunião a gente teve um estalo, olha, chama EMAC, não lembro se já chamava REMAC. Acho que já, eu não sei. O REMAC tem um outro. O REMAC foi um jeitinho que pegou ali, outra história. E aí a gente foi e teve essa poxa, chama EMAC, REMAC. E se a gente for, aí eu me lembro que eu fui lá no quadro e a gente riscou assim, riscando o E, riscando o RE, a gente fica com MAC, e se a gente chamar de MAC? E ali meio que caiu a ficha, todo mundo. O pessoal gostou da ideia, o Dan Passos já estava nessa reunião, Davi Fidelis, a missionária Joelma, acho que o pastor Agil ainda não me lembro. O pastor Agil já era coordenador. Mas ali a equipe teve essa ideia de deixar o nome MAC. O nosso entendimento era que ao longo de alguns anos isso ia pegar. E as igrejas iam começar a chamar MAC. Jovens de MAC. E com o tempo foi justamente o que aconteceu. MAC Açude, MAC Santa Cruz. Exatamente. Então, assim, o MAC, ele vem desse nome do Congresso e a gente teve esse insight lá na reunião de tirar o encontro e deixar só o MAC. E usar isso para tudo. Aí começou MAC Adoração,
A gente mudou, era oração do campo, a gente mudou para MAC, adoração, MAC isso, MAC aquilo, e as igrejas locais começaram a usar. Então foi daí que veio o nome MAC. O REMAC já foi uma outra situação. Era retiro espiritual. Tá? Aí lá no Data Show a gente jogou lá. Se chama EMAC, que a gente não pode pôr o R aqui. Retiro espiritual do MAC. Aí nós jogamos lá, REMAC. E aí foi colocando aquilo lá no Data Show. E com isso foi pegando o nome. E aí foi pegando o nome e ficou REMAC. REMAC, EMAC e o MAC como nome do ministério dos jovens. E hoje eu não vejo uma outra forma de foi um nome muito legal. Agora vai ser SEMAC, né? Pro congresso deve ser SEMAC agora. Agora é SEMAC porque é congresso. Mas o MAC continua ali. Não mudou o nome, legal. E acabou influenciando nos nomes dos outros ministérios, né? Sim, verdade. Porque agora é MHC. O MHC, ele vem primeiro. O SHC, sempre foi SHC, eu era criança, eu ouvia isso. Na igreja lá ele vem primeiro. Aí só mudou de SHC para MHC. Das irmãs ficou agora em MMC. MMC, já pegou. MOC, né? Que é ordem, tem Ordem das Missionárias também. OMC, perdão. OMC também. E querendo ou não, é uma influência do MAC, né? Porque esse MAC aí também. Sim, o marketing, né? Ele vem do MAC. Toda a equipe do marketing hoje, vocês, né, começaram no MAC. Aí do MAC se expandiu para o campo, né? Da mesma forma que o louvor. Né? Então, o MAC ali, Deus gerou uma geração realmente ali de adolescentes da época que hoje, como jovens, estão atuando aí. Legal. Então, gente, é por isso que eu gosto, eu falo da questão do podcast, aí você troca uma ideia, você conhece a história, conhece uma pessoa, conhece outras coisas da congregacional que às vezes as pessoas de casa não sabiam. E eu queria pedir, Diego, para você deixar uma palavra para os ministros do louvor, né? São não só, como eu falei, não só o vocal, mas também os músicos. Deixar uma palavra para a gente ir encerrando e caminhando para o fim. E a gente vai fazer um ao vivo de 5 horas pra lá, gente. Nosso sonho. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês é justamente essa que eu já citei, que fica em Salmos 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o salmista, ele diz que, ele conclui, né, que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Nós vamos encontrar na palavra, a Bíblia, várias passagens onde nós vamos ver, inclusive no Antigo Testamento, que a vida espiritual está ligada à música. Quando o profeta vai profetizar, Elias, ele vai em 1 Reis, capítulo 3,15, ele fala, primeiro, trazei-me o tangedor. Inclusive é o tema do nosso congresso. Tá? Nós vamos ter um congresso agora dia 25 de março, quando for pro ar já passou, né? E tá com esse tema justamente por isso, porque antes de profetizar, ele manda chamar o músico. Enquanto o músico toca, a presença de Deus vem e ele profetiza. Olha, no Antigo Testamento, né? Então, já tem essa passagem ali. Foi citado aqui também o Davi expulsando demônios, tocando a sua harpa. Então, o meu convite a vocês, ministros de louvor, é se aprofundar um pouco mais naquilo que é espiritual. Não se contente em tocar e cantar. Porque se vocês acham que isso é prazeroso, que isso é legal, que isso é bacana, vocês vão ver o quão prazeroso é você fazer isso e ainda sentir a presença de Deus, ser um instrumento de Deus, Deus usar vocês para alcançar pessoas, para alcançar vidas, né? Quando vocês começarem a adorar ao Senhor de uma forma mais íntima, no seu particular, e experimentar essas coisas, vocês vão começar a ouvir testemunhos de pessoas que ao som da guitarra, Deus tirou uma angústia de dentro de mim. Vocês vão começar a ouvir esses testemunhos. Eu não estou dizendo que você não adora a Deus, que você não serve, mas o presbítero está achando que só ele que sabe adorar. Não é isso. Eu estou dizendo que há níveis de profundidade. Você pode sim estar adorando a Deus, mas eu quero te convidar a ir um pouco mais além, a se aprofundar um pouco mais, a não se conformar em fazer o convencional. Mas fica no raso, né? No raso, sair do raso. O congresso do ano passado, 2022,
foi justamente esse tema, até mergulhar. Então você vai ser chamado ali, vai molhar os seus pés, tornozelo, joelho, cintura, os ombros, mas e aí? Você ainda está com os pés no chão, você ainda está no controle, mas a gente precisa ir até mergulhar, até entrar e o rio conduzir a nossa vida, e não a gente com o pé no chão, né? Então, vá além, se aprofunde. Os problemas do dia a dia de relacionamento também precisam ser tratados com oração também. Não pode ser tratado só com a oração, tem que ter conversa, tem que ter resolução, mas precisa ter oração, sabe? Leva a sua equipe ou os integrantes do Ministério de Louvor que você participa a ter propósitos juntos de oração ou leitura da palavra ou de jejum, né? Algo simples que todos possam cumprir, mas façam isso, né? Então saia do raso. O raso é fazer música, tá? E mergulhar é entender que fazer música bem, e além disso, há algo que Deus reservou para vocês e através de vocês. Davi, quando ele vai escolher os músicos ali para tocar no templo, ele, 2 Crônicas agora fugiu na minha mente, 25, na primeira, 2 Crônicas 25, vai falando ali que ele estava nomeando aqueles que haveriam de profetizar com a música, certo? Então, biblicamente, está mais do que na cara que a música está entrelaçada ao espiritual. A questão é como eu encaro isso no meu dia a dia, na minha congregação, na minha igreja. Porque no campo a gente tem uma vez ou outra, mas e na sua igreja, né? Meu sonho é viver, e hoje eu posso dizer que eu estou vivenciando isso. Na congregação onde eu estou, a gente vivencia isso, de o louvor, Deus agir no meio do louvor. Às vezes acabava o remar, a gente voltava para... Triste, né? Poxa, agora só ano que vem. Mas Deus me fez saber isso, né? Que agora não está nas nossas mãos. Nós somos os diáconos, os presbíteros, os missionários, diaconisas, aquela geração que vivia no remar, que pensava, poxa, só ano que vem, na minha igreja é diferente, não é assim mais. Nós é que somos responsáveis por abrir o caminho para Deus fazer na nossa igreja também, na nossa igreja local. Está nas nossas mãos. Deus é que vai fazer, mas a gente está ali para abrir o caminho para isso. E tem muita coisa para a gente fazer, né? Tem. Presbítero Diego, muito obrigada por você ter aceitado conversar com a gente. Vão vir outros, com certeza. Amém. Nós estaremos aí para conversar. Você, líder de louvor, tem alguma dúvida? Ele é super acessível, entre em contato com ele. Pede ele, às vezes o seu ministério de louvor não está fluindo, chama ele para dar uma palestra, para fazer um curso, né? Um sábado à tarde, muita coisa pode ser esclarecida. Faça cultos do ministério de louvor na sua congregação. Eu vou contar da minha igreja, está dando muito certo, está ficando muito legal, está trazendo um entendimento de ministério para a igreja maior, então isso é muito interessante. Convide-o para falar sobre o louvor. Agradecer também aqui a igreja do Jardim Belmonte, que está cedendo esse cenário para a gente, totalmente chique. E a você que está assistindo, que está nos acompanhando, com cada vídeo que a gente posta aqui, está sendo muito especial. Muito obrigada. Quer falar mais? Eu queria só agradecer, porque assim, a gente não faz nada sozinho, né? Então, embora as pessoas associam a minha figura ao Ministério de Louvor, a gente não faz nada sozinho. Então, assim, tem uma equipe grande de pessoas que trabalharam, que se dispuseram a estar ali, a fazer, estiveram com a gente durante todos esses anos, e eu sou muito grato a todas elas. E tem pessoas que são específicas, assim, no meu ministério. A missionária Glaucia, por exemplo, foi quem me inseriu no campo, quem me deu as primeiras oportunidades. Eu sou muito grato ao pastor Ageu, porque ele comprou uma briga, ele assumiu uma responsabilidade e me bancou, né, vamos dizer assim. Ó. Não, eu aposto em você. Então foi alguém que fez um diferencial muito grande no meu ministério. A missionária Joelma também, porque foi ela que me deu a primeira oportunidade, foi ela quem me incentivou ali e abriu as portas ali do MAC e sempre me deu uma liberdade. A gente trabalhou junto muitos anos. Então o pastor Ageu, a missionária Joelma, a missionária Glaucia lá no início, o pastor Ioséias foi quem me levou para ser diácono, para ser presbítero, então também sou muito grato. Então são pessoas assim que participaram, né, da sua jornada, da minha jornada, do meu ministério, e hoje o pastor Alexandre, quem está acreditando em mim, tendo a coragem de me deixar dirigir uma congregação, né? Então, sou grato a Deus por essas vidas. É claro que tem muitas outras, né? E como eu já disse, a minha esposa também, que é quem sempre esteve comigo ali, nas lutas, nas alegrias. Que não deixou você desistir, né? E não me deixou desistir. Então, a Gislene, te amo, Gislene.
Nossa, esses homens estão muito apaixonados, né? Porque todo podcast, alguém tá... O pastor Gustavo também super elogiou a esposa dele, tô gostando. Dia dos Namorados vem aí, quem sabe vocês não voltam pra contar as histórias. Mas é isso, gente. Eu acho isso muito legal. Saiba da honra, a gente precisa reconhecer quem tem acreditado em nós. E isso é muito importante. Mais uma vez, você, ministro do louvor, quer bater um papo, quer entender, quer alinhar algumas coisas, convide o Diego. Acho que ninguém melhor do que ele para ajudar. E siga nossas redes sociais, tá? Tá sendo um sucesso nosso podcast. Eu creio, eu profetizo mesmo sobre esse podcast que vai alcançar mais pessoas cada vez mais. O marketing vai conseguir se solidificar em tanta coisa que a gente está querendo, que a gente está acreditando, e eu sei que vocês estão acreditando aqui com a gente. Então, agradeço vocês pela paciência, e também a participação que vocês estão assistindo. E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? A paz do Senhor. Obrigado. Deus abençoe.